Quarto domingo da Quaresma, ano B. Primeira leitura, segundo livro de Crônicas, 36, 14 a 16, 19 a 23. Salmo 136. Segunda leitura, Efésios 2, 4 a 10. Evangelho, João 3, 14 a 21. A ação enérgica de Jesus no Templo de Jerusalém contra os vendilhões que praticavam comércio no átrio dos gentios certamente provocou muitos questionamentos, em particular nas lideranças religiosas. É nesse contexto que se apresentou um eminente fariseu chamado Nicodemos, que procurou Jesus de noite e fez uma importante declaração no plural. Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. A referência ao sinal é chave para a compreensão dessa fala de Nicodemos. É preciso lembrar que, diante da ação enérgica de Jesus no templo, foi exatamente o que os judeus pediram a Jesus. Que sinal nos mostras para agir assim? João 2,18. Nicodemos, nesse sentido, se destaca desses judeus pelo reconhecimento de que algo singular era operado por Jesus. Se estava no templo e presenciou o fato, o fariseu Nicodemos, ao que parece, entendeu a resposta de Jesus como sendo o sinal. Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. João 2,19. Na base da compreensão de Nicodemos está a indignação de Deus, que no passado havia permitido a destruição do templo pelos babilônios, por causa das várias infidelidades e abominações praticadas, não obstante tivesse dado inúmeros alertas pelos seus profetas. Essa dinâmica de destruição e reconstrução do templo encontra-se em 1 Crônicas 3, 14 a 23. O particular desse texto revela que um rei estrangeiro foi considerado ungido e que suas ações revelavam a vontade de Deus. Também o Salmo 136 evoca a desolação do exílio, bem como a saudade do templo. Cabe aqui um particular. A Bíblia hebraica, à diferença das Bíblias cristãs, não termina com o livro do profeta Malaquias, mas exatamente com 2 Crônicas 36, 22 a 23. Com isso, a última palavra é de esperança, pois fala da reconstrução do templo por ordem de Ciro, rei dos persas. O reconhecimento de 2 Crônicas 36, 22 a 23 e a palavra de Jesus devem ter feito grande sentido para Nicodemos, razão pela qual procurou Jesus e com ele iniciou um diálogo que pouco a pouco foi dando lugar a um monólogo, no qual só Jesus falava, confirmando a razão de Nicodemos chamar Jesus de Rabi, isto é, de mestre. Nota-se que esse diálogo aponta para o núcleo da fé cristã e explica por que Jesus estava falando do templo do seu corpo e não do templo de Jerusalém. É só fazer atenção aos detalhes. Primeiro, para compreender Jesus e o seu ministério, é preciso nascer de novo ou do alto. É um passo que vai do natural ao sobrenatural, do ordinário ao simbólico. Essa passagem não é obra humana, mas do Espírito, que sopra onde quer, e seu forte sopro deu-se no mistério da morte e ressurreição de Jesus, fato sobre o qual se baseia a fé dos cristãos. É o renascimento de Jesus ressuscitado que permite ao ser humano nascer de novo e para o alto, pela água e pelo Espírito no momento do batismo. É o início da nova vida em Jesus Cristo. Tal anúncio na liturgia oferece o fundamento para o iminente renascimento dos catecúmenos na solene vigília pascal. Nesse sentido, o novo nascimento permite compreender a salvação não mais ligada à carne pela circuncisão, reservada aos descendentes de Abraão, como se fosse um direito natural, mas passa a ser um dom operado pelo Espírito. Segundo, Jesus comparou o que lhe aconteceria com a ordem que Moisés recebeu de Deus no deserto, levantar uma serpente abrasadora para curar os que tivessem sido mordidos pelas serpentes. Alusão a Números 21, 4 a 9. Pode-se dizer que o próprio Jesus ofereceu uma atualização para esse episódio, fruto da murmuração do povo contra Deus pela carência de água e de alimento, mas principalmente por desprezar o maná que os mantinha vivos no deserto. Sobre 3 elementos se apoia a comparação de Jesus. Como a serpente libertou das serpentes que matavam
Assim, o Filho do Homem libertará da morte os que foram mortos pela inveja do demônio. Como a serpente foi elevada, fixada sobre uma haste por Moisés, o Filho do Homem será elevado e pregado na cruz, mas isso o glorificará. Como para ser salvo foi preciso olhar a serpente de bronze, assim a salvação será concedida a quem olhar com fé o Filho do Homem crucificado. Terceiro, a crucificação de Jesus exige fé não apenas para que essa vida fosse poupada, como ocorreu no deserto, mas para que nele se receba a vida eterna como prova do amor de Deus. Esse é o fundamento para a necessidade de nascer de novo pela ação do Espírito Santo. Não se trata de uma fuga da morte física, mas de entrar na vida do Filho do Homem, pela qual o fiel não se sabe mais ameaçado pela morte, seja corporal como espiritual. Quarto, a exaltação de Jesus na cruz explica o sentido de "eu o levantarei", referente ao templo. A todos os que olharem para Jesus crucificado com fé e nele reconhecerem a manifestação do amor de Deus, podem ser salvos de seus pecados e podem vencer a morte. Quinto, Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Isso aconteceu pela entrega que fez de si mesmo na cruz. Não há salvação sem cruz, porque não há salvação sem prova de amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. João 15:13. Crer em Jesus. Sexto, crer em Jesus é um ato livre, mas não crer também o é. Nisso consiste o juízo. Quem não crê, exime-se de ser salvo por Jesus. A missão do Filho do Homem é salvar o mundo. Por isso, o objetivo de Deus, que enviou o seu Filho, é totalmente positivo, não para julgar ou condenar, mas para salvar. Assim, Deus, pelo seu amor revelado em Jesus, julga salvando e salva julgando. Nesse amor se reconhece que em Deus não reside alguma ameaça para o ser humano, mas uma proposta de fé que comunica a salvação. Sétimo, como no relato da criação Deus separou a luz das trevas, o ser humano em Jesus tem a luz que atua um julgamento capaz de separar nele o bem do mal. É o critério de valor que julga o ser humano e suas ações. Não basta o conhecimento da revelação para ser salvo. É preciso que esse se torne comportamento condizente. Por isso, quem pratica o bem está na luz, mas quem pratica o mal está nas trevas. Portanto, quem está em Jesus está na luz e pratica a verdade, reconhecendo o amor de Deus. Quem, porém, não está em Jesus está nas trevas e só pratica a falsidade. Contudo, a luz é que revela a verdade ou a falsidade das ações humanas. Quem opta pelas trevas se esconde e esconde as suas ações, porque não são feitas em Deus e no seu amor. Preciso lembrar que na hora da morte de Jesus houve trevas, mas também é preciso lembrar que na transfiguração houve uma grande irradiação de luz, antecipação da sua vitória da morte pela ressurreição. O importante é ouvir o que Jesus diz. Assim, o episódio que teve início com Nicodemos termina com Jesus falando que quem age conforme a verdade aproxima-se da luz e revela que as suas ações são feitas em Deus. O silêncio de Nicodemos diante de Jesus é um valor necessário para que cada fiel possa perceber se está ou não disposto a acolher a manifestação do amor de Deus, tema central de Efésios 2, 4-10 em suas afirmações. Deus é rico em misericórdia. É por graça que somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. A graça é dom de Deus em Cristo. Fomos criados por Cristo e para Cristo, isto é, para as obras que Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Essa dinâmica ajuda a compreender que a fé sem as obras é morta, pois a fé exige a operosidade da caridade na verdade e da verdade na caridade, assemelhando o fiel a Deus, mas também permitindo que Deus se reconheça em cada um de seus filhos e filhas, redimidos no Filho unigênito. Ao Deus unitrino, que criou por amor, chamou por amor, salvou por amor e santifica por amor, seja dada toda a honra e toda a glória. Bom quarto domingo na Quaresma. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.